Olá, eu sou Fausto Moraes e estamos iniciando mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença do professor Luiz Manuel Borges do Vale. O professor é procurador do Estado de Alagoas, mestre e doutorando pela UNB e professor de processo civil e empresarial. O professor Luiz, ele vem estudando muito o impacto da inteligência artificial no direito e como que nós precisamos lidarmos com essas novas tecnologias. Hoje, mais do que nunca, a inteligência artificial vem sendo utilizada tanto por advogados, juízes e, de uma maneira geral, pelos servidores do Poder Judiciário. Nosso papo hoje vai ser entender qual que é o impacto dessa tecnologia efetivamente no Poder Judiciário. E, professor Luiz, vamos iniciar. Eu queria saber como que o Judiciário vem sendo afetado, na sua visão, pelo uso desse tipo de tecnologia. Fausto, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, parabenizo você pelo projeto excepcional, principalmente por disseminar esse tipo de discussão que envolve, né, a aplicação de novas tecnologias no direito, esse intercâmbio, né, que é tão necessário, que a gente precisa olhar com olhos cuidadosos e principalmente aprofundados, né? E a sua pergunta vai nessa linha, como o Poder Judiciário, na verdade, tem se transformado, se transmudado em razão do uso das novas tecnologias. O que a gente vê, na verdade, é um processo de reformulação do próprio sistema de justiça, considerando, né, a aplicação de tecnologias de propósito geral, como é o caso da própria inteligência artificial. A prestação jurisdicional ela tem se redesenhado e nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que esse movimento ele foi catalisado através da pandemia, né? Com a pandemia, nós tivemos esse fator catalisador que proporcionou que o Poder Judiciário, de fato, buscasse, inclusive, estabelecer bases sólidas de cortes online, né, efetivamente online. E por isso pulverizaram-se iniciativas relacionadas especialmente ao uso da inteligência artificial para o apoio à prestação jurisdicional, para dar um suporte à atividade jurisdicional em inúmeras áreas, né, seja eventualmente na própria execução, e a gente vê iniciativas voltadas, por exemplo, à execução fiscal, seja no gerenciamento de demandas repetitivas, no gerenciamento de padrões decisórios vinculantes. Há, de fato, hoje um pool de iniciativas que ultrapassam, né, os mais de 100 projetos envolvendo a aplicação de inteligência artificial no Poder Judiciário e, como eu disse, tem mudado a dinâmica de atuação do próprio Poder Judiciário. E isso traz alguns aspectos que precisam ser analisados com muito cuidado, principalmente no que diz respeito, e é algo que eu trabalho muito nos meus escritos, em relação à proteção de direitos e garantias fundamentais processuais, né? O Poder Judiciário, como eu disse, vem desenvolvendo essas iniciativas, mas muitas vezes essas iniciativas são desenvolvidas sem interlocução com os demais atores do sistema de justiça, sem a salvaguarda de direitos e garantias fundamentais, principalmente sobre o aspecto da transparência, da explicabilidade, das medidas de accountability, né, de controlabilidade dessas iniciativas, porque elas, de fato, têm impactos diretos nas nossas atuações. Só para citar, todo mundo conhece vários cases, né, envolvendo o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Poderia citar aqui 3 projetos do próprio Supremo, né? O Vitor, que foi o carro-chefe, né, o projeto piloto envolvendo IA no Poder Judiciário, foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília. Nós temos a Rafa lá no Supremo, que ajuda, né, a controlar, inclusive, todas as questões relacionadas à agenda, né, da própria ONU e também a ferramenta Vitória, né, que é o mais novo sistema computacional inteligente do Supremo, que tem por objetivo aglutinar processos por similaridade, indicando ali, né, possíveis aplicações, por exemplo, de temas de repercussão geral. No STJ nós temos o Atos, o Sócrates, e aí nós temos uma série de iniciativas, e a minha preocupação sempre é com como o Poder Judiciário tem utilizado e sob a ótica, inclusive, de tutela de proteção dos direitos e garantias fundamentais processuais. Eu acho que esse é o pano de fundo. A gente precisa pensar em conjunto na arquitetura desses processos que já tem estabelecidos, inclusive, novos designs de resolução de disputas. Luiz, eu fiquei aqui um tanto curioso, porque nessa sua fala tem 3 grandes pontos que me chamaram a atenção. Entre eles, uma decisão, para que é feito, para que é utilizada a inteligência artificial? É para apoio ou decisão? Eu vou querer que você torne a falar sobre isso. Uma segunda questão que você acabou tratando são questões, a forma de uso
essa inteligência artificial ela é tão valorosa porque ela acaba servindo para um volume de demandas no Poder Judiciário, e depois você falou dos precedentes. São três grandes temas que me chamam muita atenção, e eu vou te provocar primeiro do tema das questões repetitivas. Que ideia é essa? Por que será que a inteligência artificial ela é tão valorosa quando a gente vai tratar de questões de uma litigiosidade tão grande no Poder Judiciário? Bom, meu amigo, obrigado pela pergunta. E eu vou só abrir um parênteses aqui para falar que, de fato, quando a gente pensa e usa a inteligência artificial no amplo sistema de justiça, nós devemos pensar sob a ótica do apoio à tomada de decisão, não como a substituição da decisão que será tomada, consequentemente, pelo órgão jurisdicional, pelo magistrado, enfim, mas como apoio à tomada de decisão. A gente vê isso refletido, inclusive, na Resolução 332 de 2020, do CNJ. Para quem não conhece, esta resolução regula o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Particularmente, eu não vislumbro a possibilidade de substituição completa da atividade julgadora por um sistema computacional inteligente neste momento agora, e considerando, inclusive, os aspectos constitucionais disso, no próprio arranjo do Poder Judiciário e na atribuição da atividade decisória a um juiz humano. Inclusive, vamos falar isso, Luiz, porque o pessoal, muitas vezes, eles se preocupam que a inteligência artificial vai tomar o lugar do juiz e vai ser utilizada para processos decisórios. E aí todo mundo fica assustado, porque quem conhece a matéria fica assustado porque sabe que a inteligência artificial não consegue, não foi desenhada para isso. Quem não conhece a matéria fica assustado achando que vem aquele robô que é o Skynet, que vai dominar o mundo. Então é importante sempre a gente poder falar e situar onde que é utilizado efetivamente a inteligência artificial. Perfeito, até porque nós temos aí a disseminação de algumas fake news, alguns mitos relacionados ao uso da inteligência artificial. Eu, particularmente, no último ano estive no Uruguai, na Estônia, na Finlândia, Portugal, Espanha, discutindo esse tema, e especialmente na Estônia, muita gente fala que lá na Estônia nós temos uma espécie de juiz robô que substitui completamente, mas eu estive na Estônia, discuti esse tema, e, na verdade, a utilização da inteligência artificial ela não desconsidera a supervisão humana, principalmente a atividade de verificação, de supervisão técnica, que é indispensável. Então, nós não temos uma substituição da autoridade julgadora por um sistema computacional inteligente. Agora, nós temos um sistema computacional inteligente que apoia a atividade de julgamento numa dimensão que nós não considerávamos, principalmente porque a inteligência artificial hoje tomou uma proporção ampla, inclusive em termos de usabilidade, se você também levar em conta. A gente vai discutir daqui a pouco os modelos Transformers, enfim, o ChatGPT, Cloud, e tantos outros que estão aí disseminados. E por isso que isso impacta substancialmente a atividade jurisdicional em termos profundos, porque você tem um sistema computacional inteligente que consegue identificar padrões, que consegue estabelecer correlações. E a nossa preocupação, por exemplo, não é com a substituição completa, mas como o próprio Poder Judiciário vai trabalhar com essas informações diante do seu apontamento pelo sistema computacional inteligente. Até para que nós não tenhamos o que nós tradicionalmente chamamos de machine bias, ou viés de máquina, ou seja, aquela tendência do humano de confirmar tudo aquilo que a máquina indica como uma possível correlação, como um padrão ali similar. A gente tem que ter o cuidado para analisar de forma detida aquela circunstância, porque senão a nossa tendência se tem um sistema computacional inteligente por trás, eu vou confirmar aqui, está tudo certo, já tem um volume acachapante de processo. Então, essa preocupação com o viés de máquina, mas sem pensar aqui numa substituição completa, porque, inclusive, a própria resolução veda, e esse não é o caminho. A gente tem que trabalhar sob a ótica e a perspectiva de uma sinergia homem-máquina, utilizando o sistema computacional inteligente para maximizar a nossa capacidade cognitiva. E entrando no teu ponto, a pergunta sobre a litigiosidade plurima, repetitiva ou seriada, a gente percebe que o uso da inteligência artificial ele é muito salutar nessas áreas, porque a gente consegue, através do processamento, inclusive massivo, de dados, de informações, por exemplo, identificar padrões de similaridade entre demandas, como já acontece em alguns tribunais. Nós temos, como eu falei, no STJ, Sistema Atos, Sócrates, e sistemas que possibilitam, por exemplo, a identificação de uma litigiosidade repetitiva que pode redundar na indicação de afetação de um tema sob a sistemática
dos recursos repetitivos, né, à luz do próprio Código de Processo Civil. Nós já temos decisão, Fausto, de afetação no STJ que cita o ato, ou seja, fala que houve a indicação dessa litigiosidade repetitiva, que é um tema que tem chegado ao tribunal, e o tribunal, ali de posta aquela informação, pode, né, deliberar sobre, eventualmente, submeter aquele tipo de discussão a essa temática repetitiva. Então, é muito interessante o uso, né, da inteligência artificial, consegue processar uma quantidade massiva de dados, e hoje, né, principalmente depois que a gente redesenhou o processo, né, à luz, inclusive, da Lei 11.419 de 2006, a Lei do Processo Eletrônico, a gente passou a trabalhar com o processo eletrônico, isso tem uma quantidade muito ampla de dados. E os sistemas computacionais inteligentes conseguem processá-los rapidamente e identificar esses padrões, estabelecer, como eu disse, correlações, né, para que a gente possa trabalhar com a litigiosidade repetitiva. Eu tenho um artigo, por exemplo, que trata da execução fiscal. Né? Hoje a gente pode usar a inteligência artificial, como já é usado em outros tribunais, como é o caso do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ferramenta ELIS, né? Até para identificar ali prescrição, né? Ou sugerir algum tipo de manifestação dentro de uma ótica repetitiva. A gente tem o Clóvis, lá do TJ do Ceará. Então, a gente pode incorporar essas tecnologias para dar conta também, né, do gerenciamento dessa litigiosidade repetitiva, que muito prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. Nós estamos falando aí um universo de quase 80 milhões de processos. Então, nós precisamos sim utilizar a tecnologia, mas utilizar a tecnologia de maneira responsável, responsiva, né, com todos os parâmetros que são necessários. E quando a gente pensa em inteligência artificial, para entrar no ponto que você tocou, a gente tem que lembrar que a gente não está falando da singularidade, da superinteligência, né, que é essa que é muito referenciada nos filmes de ficção. Nós estamos falando de sistemas computacionais inteligentes que processam grande quantidade de dados, que usam ali técnicas, especialmente, né, o próprio machine learning, que é o aprendizado de máquina, né, e a gente tem aí o uso de outras técnicas ligadas à inteligência artificial, no caso do processamento de linguagem natural, que é muito comum no direito, a gente consegue, né, fazer uma avaliação ali de eventuais textos que nós temos e produzir, né, alguns documentos. Então, né, como regra, a gente tem a utilização da inteligência artificial para a resolução de problemas específicos que surgem, né, inclusive no dia a dia no Poder Judiciário. Mas olhando para Parece, mitigação. Luiz, que a inteligência artificial, quando a gente pensa no processo, talvez aí no processo civil seja um dos nossos focos, ela pode estar no início, fazendo a identificação de grupos de ações, aquela clusterização, e aí orientar que tipo de temática precisa ser tratada. E ela também está no final, quando ela cria uma temática específica para promover classificações. Isso tem a ver, Luiz, com algo que eu descobri aí nos teus escritos, que é uma ideia dos precedentes. Dá para a gente falar dessa noção de precedentes no Brasil? No Brasil, a gente fala de jurisprudência ou de precedente, e mais, eu vi que você fala de uma noção de ementismo. O que é isso? Vamos lá, então, excelentes perguntas, né? Como eu falava, a gente tem aí a possibilidade de utilizar em vários pontos, né? Em vários aspectos do interprocedimental, do desenvolvimento do processo, utilizar a tecnologia, sem sombra de dúvidas, como você bem destacou, imagine aí, né? Como já temos uma ferramenta que foi gestada pelo CNJ, em parceria com a ONB, que é a ferramenta Pedro, que identifica ali possíveis padrões decisórios vinculantes para o magistrado, o que pode possibilitar que o magistrado, por exemplo, julgue improcedente liminarmente com base no artigo 332 do CPC. Mas o que eu quero destacar na sua pergunta é que muitas das iniciativas hoje em desenvolvimento no Brasil, no âmbito do Poder Judiciário, ligadas ao uso da IA, envolve especificamente o trabalho com o que eu chamo de padrões decisórios vinculantes. Nós falamos de um sistema brasileiro de precedentes, mas é só para destacar que nem tudo que está, por exemplo, no artigo 927 do Código de Processo Civil, ali são precedentes em sentido estrito, porque a gente tem ali a indicação de súmulas, né? Ou seja, súmulas não são precedentes em sentido estrito, né? Ou seja, a gente precisa diferenciar bem os conceitos, mas, na verdade, eu prefiro a expressão padrões decisórios vinculantes, né? Que envolve todas essas espécies, inclusive as próprias súmulas, a jurisprudência, né? Eventualmente, e os próprios precedentes, que hoje nós temos decisões referenciais que o próprio Código diz que são obrigatórias, que é o caso das decisões proferidas, por exemplo, em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, de decisões em sede de repercussão geral. Então, muitas dessas iniciativas têm se voltado para a aplicação desses padrões decisórios.
Mas eu falei sobre esse tema, Fausto, no Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022, né, por ocasião do quarto Encontro Nacional de Precedentes. Eu falava da nossa preocupação de já ter sistemas computacionais inteligentes ali auxiliando na aplicação de padrões decisórios vinculantes, quando nós ainda temos dificuldades para lidar com esse sistema de vinculação, para trabalhar questões como a própria distinção, distinguish, para trabalhar com a superação, seja total ou parcial, overruling, overturning, para trabalhar com as questões ligadas à extração da raça decidente, o que é raça decidente, o que é interdito. Então, a gente ainda tem várias dificuldades para o trato, né, desse processo de maior valorização de decisões judiciais. Mas nós estamos engateando e nós já queremos correr. Esse é o grande ponto, né? Porque nós já temos vários sistemas em operação, inclusive, que trabalham com correlações, né, de um determinado processo a um tema de repercussão geral, né, a eventualmente uma tese de repetitivo, e fica a preocupação, principalmente, com a estruturação dessa base de dados, e eu fiz uma pesquisa, tem um artigo chamado Ementismo Tecnológico, né, que boa parte da base de dados desses sistemas computacionais envolve o treinamento com ementas. E as ementas, elas não constituem, né, precedente. A gente sabe que a ementa é resumo do julgado e muitas vezes a ementa sequer reflete, né, o fundamento determinante ou os fundamentos determinantes de uma decisão, o que pode fazer com que eu aplique ali aquele padrão decisório vinculante de forma equivocada. Nós já tivemos casos, inclusive no Supremo, enfim, com todas as vezes, nos quais o próprio tribunal reconheceu que havia aplicado um precedente errado porque replicou a ementa. Você imagina isso em escala tecnológica, porque o problema que não pode gerar de correlações. Por exemplo, imaginemos aqui que foi usado o sistema computacional inteligente e identificar que o meu recurso extraordinário ele está vinculado a um tema de repercussão geral que está em discussão. Então, há uma determinação de suspensão. Mas veja, né, particularmente o meu caso tem aspectos fáticos substanciais completamente distintos. Era o caso de suspender, aquilo foi acatado pelo supervisor humano. E talvez o pior ainda, Luiz, é não suspender, é dizer que é negar provimento, com base numa definição do tema já dizendo que não tem repercussão geral. Talvez essa é uma grande discussão. Não só negar provimento, afastar, ter o controle, né? Ponto, que é a questão, quais são as questões éticas que nós precisamos considerar. Do ponto de vista jurídico, a gente está discutindo há algum tempo a feitura de uma lei que possa trazer uma série de limites na aplicação da inteligência artificial. Mas me parece que ainda falta a gente prestar atenção em alguns limites éticos. Em que sentido? A gente não tem ainda notícias da criação de protocolos éticos que possam garantir, primeiro, que aquele viés da automação, que a gente não coloque o funcionamento da inteligência artificial no automático e sempre siga o seu resultado. A gente não tem protocolos quanto a isso, me parece. E nós não temos protocolos também que dizem respeito à possibilidade de recurso quando não existe existe uma desconformidade, como bem você falou, quando a gente faz o distinguishing e o caso não é aquele caso. Então, me parece que a gente tem esses dois desafios, pelo menos por enquanto, para resolvermos a aplicação da inteligência artificial. Eu vou começar pelo teu último desafio. Eu acabei de escrever um artigo sobre ele, né? Está no meu livro também, o Teoria Geral do Processo Tecnológico. Acabei de escrever um artigo para uma coletoria que está sendo organizada pelo professor Luiz Guilherme Marinoni e professor Ricardo Pedro de Portugal, falando sobre incidente de explicabilidade de uso da inteligência artificial, né? Na verdade, porque dentre essas situações nós podemos ter equívocos, como já foram identificados pelo próprio STJ, né? Nós tivemos lá eu tenho uma série, um compilado de decisões, né, para quem estiver ouvindo o nosso podcast aqui, inclusive no meu academia.edu, eu tenho lá alguns textos disponibilizados, mas várias decisões nas quais o próprio STJ falou, olha, eu usei o sistema computacional inteligente que me indicou que esse recurso estava ligado a esse tema, mas na verdade não está. Então, ou seja, o próprio STJ reconhecendo. E aí, nesses casos, eu ligo os dois temas, né? Principalmente porque a gente precisa pensar em como é que será feita essa controlabilidade e trabalhar com inteligência artificial em aspectos, né, ligados a uma base ética envolve ter transparência, né, ter explicabilidade, meios de legitimação do uso. E na última tivemos uma terceira pesquisa aí organizada pela FGV sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, terceira edição da FGV, enfim, inclusive em parceria com o próprio
STJ, e em relação aos sistemas que foram avaliados, nenhum cumpria os requisitos integrais de transparência e explicabilidade, apesar de isso também estar na Resolução 332 do CNJ, no artigo 8º. Ou seja, se eu não indico que eu usei, se eu não digo como eu usei, como é que será controlado pelo jurisdicionado? E aí, se nós não tivermos atendidos os critérios de explicabilidade, eu tenho que ter um instrumento para que, né, o jurisdicionado possa eventualmente questionar. E eu tenho defendido a ideia de um incidente processual de explicabilidade de uso da inteligência artificial. Eu entendo que existem 4 níveis de transparência que devem ser atendidos. A transparência aplicativa, ou seja, eu tenho que dizer quando eu usei, para que o jurisdicionado não fique no escuro. Eu tenho que ter a transparência técnica, de alguma maneira explicar como funciona, a transparência do processo, para dizer como é que foi o design daquela ferramenta, e a transparência do resultado. Porque, caso contrário, como eu exerço a controlabilidade? Aí alguém vai dizer, mas esse gerenciamento da ferramenta é feito pelo CNJ. Mas isso atingiu o meu processo, o meu, o Fausto, enfim, de outro jurisdicionado. Eu posso tolher essa possibilidade e lógico que, à luz do próprio Código de Processo Civil, eu posso ter um incidente processual atípico. Né? Isso é possível, a construção de um incidente processual atípico, inclusive sob a lógica da adaptabilidade procedimental. Então, para muito legal garantir... essa ideia, Luiz, tanto porque a gente consegue pensar em termos de explicabilidade, por exemplo, de um direito objetivo de explicabilidade e direito subjetivo de explicabilidade. E me parece que essa sua proposta do incidente de explicabilidade, ele dá a instrumentabilidade necessária à pessoa exercer o direito subjetivo de explicabilidade. Eu tinha ouvido falar dessa ideia e fiquei muito encantado assim da forma pela qual você fez essa construção. Não, é exatamente esse o caminho, porque e essa ideia, ela é derivação que a gente vai falar mais lá frente, né? Derivação do próprio devido processo legal, que eu tenho nominado de devido processo legal tecnológico. Agora eu fiquei curioso. Qual que é a diferença, então, de um devido processo legal, que a gente há anos, há centenas de anos, a gente está discutindo para que seja garantido pelo Poder Judiciário, e agora, nesse âmbito tecnológico, qual que é essa adjetivação? O que implica um devido processo legal tecnológico? Não, obrigado pela pergunta, e na verdade esse tema está muito ligado ao um dos meus últimos livros, que é o Teoria Geral do Processo Tecnológico, né? Esse livro que, inclusive, foi indicado para concorrer esse ano 2024 ao Prêmio Jabuti Acadêmico, né? Me tive muita felicidade. E, na verdade, a gente olha, né, e a proposta do livro é justamente mostrar que não dá para eu trabalhar com institutos clássicos e tradicionais que não dão respostas a esse ambiente novo. Ou seja, eu preciso de um processo de refundação de institutos processuais, de uma reanálise à luz das novas tecnologias, porque a IA, enquanto tecnologia de propósito geral, ela não tem só um aspecto secundário. Veja que ela está mesclada dentro de toda a estrutura da atividade decisória e gera impactos diretos, ou seja, nós precisamos necessariamente repensar institutos processuais. E nós temos a cláusula geral do devido processo legal, da qual derivam vários direitos, né? Contraditório, ampla defesa, enfim. E a gente precisa pensar que a cláusula geral do devido processo legal ela é cambiante, ela é adaptável, né? E ela deve ser compreendida à luz da realidade subjacente. Por isso que nós, né, construímos uma vertente tecnológica para mostrar que eu preciso analisar esses direitos e garantias fundamentais processuais à luz desse movimento de inserção paulatina de novas tecnologias. Né? E aqui eu trago um bom exemplo sobre isso, ligado ao que você acabou de falar, ao que nós estávamos falando. Hoje, quando eu penso no contraditório, não dá para pensar no contraditório sob a lógica triédrica, né? Aquela ideia do contraditório como direito à informação, possibilidade de prática do ato e direito a influenciar a construção da decisão. Eu tenho que olhar para o contraditório sob a ótica poliédrica, porque eu tenho que agregar necessariamente o direito à explicabilidade. Ou seja, o contraditório não pode ser visto na sua feição tradicional, considerando que eu tenho uma série de iniciativas já em desenvolvimento. Ou seja, eu sempre digo que não são os direitos e garantias fundamentais processuais que devem se curvar às novas tecnologias, são as novas tecnologias que devem passar pelo filtro dos direitos e garantias processuais fundamentais. Por isso que nós temos um redesenho né, especificamente da própria teoria geral do processo, para a gente olha para os direitos fundamentais processuais, para as normas fundamentais, a gente olha para o negócio jurídico processual, quais são os limites
para que eu firme o negócio jurídico processual que envolve o uso de uma IA, né? Para falar sobre recursos e admissibilidade de recursos à luz das novas tecnologias, para falar sobre precedentes, execução. Não dá a gente olhar para os institutos sob a mesma ótica. Teoria das provas, por exemplo. Hoje a gente vive o desafio das deepfakes, que são conteúdos novos gerados, né, por IA generativa e que muitas vezes a gente olhando não consegue diferenciar se foi ou não produzido por um IA. Ou seja, naquele ver para crer, esse ditado não se consolida hoje, porque a gente vai precisar, talvez, de uma meta-prova, de uma prova sobre prova, para poder confirmar aquele vídeo, aquele texto, aquela imagem. Ou seja, há um caminho novo a percorrer e a gente precisa entender que não dá para olhar tudo que a gente tem hoje sob a ótica clássica, que não dá conta dessas respostas. Eu sempre digo nas minhas palestras que a gente não tem que pensar fora da caixa, mas a quilômetros de distância dela. E uma das temáticas que mais nos desafia, Luiz, é o uso do ChatGPT pelo Poder Judiciário. A gente tem algumas notícias que mostram que ele serve para ajudar a resumir documentos, que ele serve para fazer correção de sentenças, e muitas vezes ele serve para fazer pesquisa. E aí tem uma preocupação. Nós tivemos um caso que foi amplamente noticiado, que numa decisão judicial, o ChatGPT inventou uma decisão judicial para ser utilizada como jurisprudência. Qual é que é a tua grande preocupação do uso do ChatGPT no Poder Judiciário? Bom, eu acho que no sistema de justiça como um todo, a gente tem que olhar para as IAs generativas sob a ótica positiva, sim. Né, elas podem contribuir principalmente para essas atividades massificadas, repetitivas, né, para a construção de modelos, para, inclusive, maximização argumentativa. Só vou dar um exemplo prático para os colegas que estão aqui nos ouvindo. Esses dias eu estava construindo uma defesa e, lógico, você tem que trabalhar muito bem com a janela de contexto, né, para usar essas IAs generativas, construir muito bem o prompt e ter ali os elementos bem estruturados, mas estava trabalhando, inclusive, com detalhamento dos casos, enfim, com a anonimização de dados quando se faz necessário, e eu tinha pensado em 4 argumentos para a minha defesa. E o sistema computacional inteligente, a IA generativa, me trouxe um quinto, e que eu não tinha pensado. Então, olha que interessante você usar a ferramenta para esse ponto. Só que as pessoas que hoje utilizam sem saber, né, como essas ferramentas funcionam e quais os parâmetros que nós devemos ter em relação a determinadas contenções. E aí eu sempre faço questão de listar alguns aspectos que precisam ser considerados por qualquer pessoa que for usar, seja pelo órgão jurisdicional ou, eventualmente, também, né, para os demais atores do sistema de justiça. Primeiro, nós temos que entender que as ferramentas, né, de IA generativas, elas sofrem do que a gente chama de alucinação maquínica. Como elas trabalham com juízo probabilístico para encontrar, né, as próximas palavras, enfim, não vou trabalhar os aspectos técnicos, né, da tokenização, mas ele vai tirar uma resposta de alguma forma, e essa resposta pode não ser real. E a pior forma de você utilizar, né, a inteligência artificial generativa é no modo extrativo, inclusive para pesquisa jurisprudencial, enfim, isso é péssimo. Isso aconteceu, né, caso amplamente noticiado, inclusive com fiscalização do CNJ, TRF da primeira região, com nota da Corregedoria TRF da primeira região, orientando a não usar o ChatGPT e outras ferramentas para pesquisa jurisprudencial. E, de fato, não é o melhor uso, muito pelo contrário, porque aí você está usando o modo extrativo, né, sem ali trabalhar com janela de contexto, enfim, correndo o risco de acontecer o que aconteceu no âmbito judiciário, como aconteceu com outros advogados também no próprio Brasil. Nós tivemos um caso muito conhecido em Nova York também, esse início desse ano, Canadá, então outras situações. Então, essa é a primeira baliza. Segunda, várias das ferramentas têm limitação da base de dados, 2021, 2022, então você tem que ter cuidado porque algumas informações podem estar desatualizadas. Terceiro aspecto é que, nos documentos técnicos das desenvolvedoras, há uma indicação de que essas ferramentas podem conter algum tipo de viés discriminatório, até mesmo porque elas trabalham, né, com treinamento de dados obtido aí da internet, e nós temos, né, o reflexo de algumas situações da própria sociedade. Então tem que ter esse cuidado. E, por fim, o principal, você não pode usar essa ferramenta sem supervisão técnica. Tem que ter supervisão técnica adequada, verificação, enfim, e nós temos, né, ainda mais olhando para o judiciário, esse dever também de transparência em relação a esses usos, como a gente já trabalhou. Então, esses 4 pilares são indispensáveis para se trabalhar com a IA generativa. É interessante, é importante, é fundamental, é irrefreável esse avanço, sem dúvida, mas você tem que considerar esses parâmetros
para não querer simplesmente delegar toda a sua atividade para o sistema computacional. Você vai atuar em sinergia e a supervisão técnica é pilar estruturante dessa utilização. Luiz, essa nossa conversa está muito boa e acabou passando rápido demais. Eu queria pedir para você, se você tem uma indicação para quem nos escuta, qual que é a temática que você acha mais efervescente no momento e que você empregaria aí seus esforços para pesquisa e estudo? Eu acho que, na verdade, nós temos hoje um grande caminho ainda para ser aprimorado, que é relacionado especialmente à regulação da inteligência artificial. Você falava sobre regulação, e hoje nós temos, né, o trâmite do PL 2338, nós temos, né, outros projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, nós temos a comissão temporária de IA agora que está analisando o 2338 e outros projetos para tentar acomodar uma solução. Então, os aspectos regulatórios são muito importantes, porque a gente está caminhando para uma regulação que talvez não seja a melhor possível, especialmente pelo grau de detalhamento que pode afastar um pouco ou conter a inovação no nosso país. Então, aspectos regulatórios são muito importantes, né, para serem debatidos, especialmente porque nós tivemos recentemente a aprovação do AI Act na União Europeia, nós temos a ordem executiva lá nos Estados Unidos, nós temos algumas regulações também no Reino Unido, enfim, na China, e é um tema efervescente. Além disso, né, é um tema ainda pouco estudado, que precisa ser aprofundado, é exatamente esse ligado à teoria geral do processo tecnológico. Como é que a gente pode customizar, refundar institutos processuais olhando para esses contornos das novas tecnologias, inclusive para buscar novos designs de solução de disputas, por exemplo, como já acontece no Canadá, lá em British Columbia, e outros cases. Acho que a gente precisa aprofundar essa nova teoria geral do processo, que tem essa base estruturante, né, que se preocupa com isso, e alguns autores já têm dialogado com a nossa proposta. Cito aqui os queridos amigos Fred Didier, Leandro Fernandes, né, no último livro, Justiça Multiporta, também um excelente livro, tem um capítulo só sobre o uso da tecnologia, dialoga com a nossa proposta de uma nova teoria geral do processo. Acho que esses são pontos importantes para quem está pesquisando. Já, Fausto, agradeço aqui o seu convite, a participação, fico muito feliz, né? Estarei à disposição, se for convidado em outras oportunidades. Acho que o tema merece sempre esse debate, esse aprofundamento, e nós poderíamos passar aqui mais de 2 semanas só discutindo partes, né, desses pontos. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza. Luiz, o podcast fica muito feliz em poder lhe receber, e nós precisamos aí conversar mais sobre essa ideia, o devido processo tecnológico, como que a gente tem que pensar uma teoria voltada a esses elementos tecnológicos. Para quem nos acompanhou até então, eu peço que conheça os demais episódios também do IA Justoc, que tratam de questões processuais, eleitorais, penais. Acho que é sempre uma oportunidade de ampliar os nossos entendimentos e discussões da temática. O nosso episódio está sempre disponível no Spotify e também no YouTube. E eu gostaria de indicar as redes próprias do IA Team como uma das fontes, das ferramentas para acesso à informação. Agradeço novamente ao Luiz e espero encontrar todos brevemente. Até mais. Até mais, um abraço, tchau, tchau.